Então vamos lá, dúvida de hoje na tela. A pergunta que vamos responder é a seguinte: eu virei pequeno empresário há pouco tempo e tenho tido muita dificuldade de saber como dar o dízimo dos meus ganhos. Por mais de 20 anos trabalhei como empregado e sempre fui dizimista fiel, pois amo a obra de Deus. Algumas pessoas que perguntei me disseram que eu deveria dar meu dízimo de tudo que entra na minha empresa, mas confesso que estou confuso de como fazer isso. Pode me ajudar a ter mais clareza nessa questão? Muito obrigado ao querido irmão por essa dúvida muito interessante, vai ajudar muitos pequenos empresários a entender como que funciona essa questão, ok? Se você tem alguma dúvida, você que me assiste agora, também pode colocar aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo do canal, lembrando que nós selecionamos dúvidas aqui toda semana e de segunda a sexta às 15 horas tem vídeo novo aqui no canal. Então, para você aproveitar e fazer parte da nossa comunidade, crescer no conhecimento da palavra de Deus, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição, participe da nossa comunidade, é tudo gratuito, é aqui pelo YouTube. E claro, se você não me conhece, se é a primeira vez aqui no canal, eu sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. E a minha missão é ajudar você que ama a palavra de Deus a conhecê-la de forma profunda, mas sem linguagem teológica complexa. Então já convido você, vamos até a minha lousa de explicações, aprender mais desse tema. E claro, se esse vídeo agregar alguma coisa boa para você, deixa o seu like, abençoe o nosso trabalho e assim a gente fica sabendo que você está gostando e produzimos cada vez mais. Vamos lá aprender dessa questão. Então vamos lá, texto na tela, 2 Coríntios 9, versículo 7, o apóstolo nos ensina o seguinte, olha, cada um contribua segundo tiver proposto onde? No coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque, explica ele, Deus ama quem dá com alegria. O irmão que fez a pergunta para a gente hoje menciona que tem alegria em contribuir para a obra do Senhor. Faz isso, inclusive, há muito tempo. Então, ele está enquadrado dentro desse versículo. É importante, então, agora dizer o seguinte. Nesse estudo, não faremos uma discussão sobre se você deve ou não dar dízimos ou dar ofertas. Esse não é o nosso foco. No final desse estudo, eu deixarei um vídeo específico sobre isso, tirando dúvidas a respeito dessa questão do dízimo no tempo do Novo Testamento. Mas nesse vídeo especificamente, estamos diante de pessoas que amam participar da obra do Senhor, contribuindo, mas que também são ali pequenos empresários, têm negócios pequenos e desejam saber de coração como fazer da melhor forma possível a Deus a sua contribuição, conforme ensina o versículo, para que a obra do Senhor seja abençoada. Por isso, eu vou explicar hoje a forma mais saudável de fazer a sua contribuição para manter a saúde financeira sua, da pessoa física, e também da sua pequena empresa, para não cometer erros, para não fazer algo que de fato vai trazer problemas ali na sua vida empresarial. Então, como que nós vamos fazer no estudo de hoje? Eu vou explicar aqui alguns conceitos inicialmente e depois a gente vai pegar um caso na prática, a gente vai simular uma empresa e eu vou te mostrar como que você pode fazer a sua contribuição da melhor forma possível, combinado? Então veja até o final para conhecer todo o tema profundamente. Vamos começar falando aqui do grande erro dos pequenos empresários. Eu já estudei muito a respeito desse assunto, porque inclusive eu sou administrador de uma empresa e existe um erro que os empresários de todo tipo, os cristãos também, caem diariamente. Você tem que fugir desse erro para que você tenha saúde dentro da sua empresa. Antes de te explicar isso, eu quero te dar um recado rápido. Você sente no coração que está na hora de conhecer a Bíblia inteira, de verdade, com compromisso? Pois eu tenho material para você. Conheça sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou ser o seu professor e nós teremos aulas em vídeo que você pode assistir qualquer dia e horário, pois são gravadas. E você vai tirar dúvidas diretamente comigo ao vivo no WhatsApp. Olha só que interessante. Se você quer conhecer mais a proposta, aqui embaixo do vídeo tem a área de comentários. Dê um clique sobre ela e ela vai abrir. No primeiro comentário fixado você tem o link aqui do nosso material. Peço a você, considere fazer pelo menos um mês para você testar e você vai ver a transformação no seu conhecimento
como tem acontecido com diversos alunos. E claro, os alunos que me assistem, fiquem bem à vontade para comentar e dar informações também aos irmãos, porque tem sido de fato muito gostoso esse curso, que é também um projeto de ajuda missionária. Bom, voltemos ao tema. Um grande erro que pequenos empresários cometem é misturar, preste bem atenção aqui, misturar a empresa, que é a pessoa jurídica, com o indivíduo, que nós chamamos de pessoa física, principalmente quando o pequeno negócio ainda não é legalizado. Então veja, se você tem um pequeno negócio, mas ainda não tem um CNPJ legalizado, mesmo assim você tem a sua pessoa jurídica, que é a sua empresa, e a sua pessoa física. E misturar essas duas coisas dá um grande problema. Mesmo que você trabalhe ainda na informalidade, ok? Onde algumas coisas dessas duas pessoas acabam se misturando, né, na sua cabeça de empresário, você não pode cometer esse erro de misturar as suas contas pessoais com as suas contas do seu pequeno negócio. Vamos imaginar que você seja aqui um cabeleireiro, ou você preste um serviço de pintor ou de eletricista. Mesmo que você não tenha o CNPJ, são duas coisas separadas. Misturar isso é ruim em todos os sentidos. Principalmente você vai ver na sequência na administração financeira saudável do seu negócio. Pessoa jurídica, ou seja, a sua empresa, mesmo que pequenininha, e pessoa física, ou seja, as suas contas particulares, precisam ter contabilidades separadas. E quando eu falo contabilidade, não estou falando de contabilidade formal, mas uma organização de fato de acompanhamento financeiro separadas. Esse erro, inclusive, acaba trazendo graves problemas para empresas, principalmente quando a pessoa deseja contribuir aqui dentro do nosso tema para a obra de Deus. E aí ela mistura essa contribuição com ganhos e gastos da empresa. E eu vou te mostrar isso em detalhes. Vou te mostrar agora como calcular, fazendo uma simulação, para que você possa fazer tudo separadinho e possa dar aí a sua contribuição como você tiver proposto no seu coração. Vamos entender agora como que eu calculo a minha oferta, começando lá na minha empresa até chegar na minha pessoa física. Então vamos lá. Digamos que um pequeno empresário, ele deseja ofertar 10% de sua renda para a obra de Deus. É um propósito dele, do coração dele, ok? Ele decidiu. Você pode chamar isso de dízimo, ou de oferta, ou de contribuição. O nome não importa aqui no nosso exemplo. O que importa é que esse pequeno empresário tem uma resolução que deve ser respeitada. Então, para dar corretamente esse dízimo, esses 10% que ele quer, a meu ver, o empresário não pode então misturar as contas da empresa com as contas pessoais. Isso porque o seu ganho pessoal só acontecerá quando a empresa fechar as contas naquele mês, ou também na semana ou quinzena, dependendo do seu modelo ali do seu negócio. Quando tiver o famoso e importante lucro, exatamente. Quando você tem o lucro, o cálculo desse lucro, é nesse momento que o empresário então vai fazer a sua retirada pessoal, assim como ocorre com o empregado que recebe ali no final do mês o seu salário. Vamos calcular isso num exemplo prático para ficar mais claro ainda para você? Eu vou fazer um exemplo aqui de um pequeno empresário, uma empresa pequenininha, provavelmente aqui que ele trabalha em casa mesmo, para você entender. Então, nessa empresa, a gente começa fazendo o seguinte. Primeira coisa, esse empresário, ele foi calculando ali dia a dia as suas entradas, que a gente chama na contabilidade de receitas, né, na organização financeira. Então, ele pegou ali todos os dias do mês, todos os serviços que ele fez, tudo que ele entregou, ele anotou tudo e fez então uma soma. E essa quantidade de recebidos ficou em R$5.000 dentro daquele mês. Perfeito. Esse empresário já aprendeu que ele tem que fazer tudo separado. Empresa é empresa, a minha pessoa física particular é outra coisa. Agora ele vai para outra página ali do seu caderninho e ele anotou as principais, ou melhor, anotou todas, não só as principais, todas as despesas do mês. E ali ele anotou, por exemplo,
que ele paga um aluguel de R$ 900, ele anotou ali a energia elétrica, ele anotou ali a água e ele anotou toda a matéria-prima que ele utilizou para a sua produção ou para a prestação de serviços que ele faz. E todas essas saídas, que nós chamamos de despesas, ele somou e deu R$ 2.050 ali dentro do seu mês. Aí então, esse pequeno empresário agora pode partir para fazer o fechamento das suas contas do mês. Então veja, ele vai pegar as receitas que ele calculou que estavam em R$ 5.000 e aí ele vai subtrair as despesas. Ele tira e ele chega então no número de R$ 2.950. Aí você vai me perguntar o seguinte, presbítero, então aqui é que o empresário ele vai retirar a sua oferta? Calma, ainda não. Preste bem atenção. Nesse momento, o empresário ele vai decidir quanto que ele vai fazer de retirada pessoal da empresa, que é ali a sua pessoa jurídica, para a sua pessoa física, que pode ser o valor total do lucro, e aí eu não recomendo muito que tire tudo, porque a empresa precisa de um caixa de giro, ok? Mas ele pode decidir, vou retirar tudo, é uma decisão do empresário. Ou ele pode retirar um pouco menos, para que a empresa tenha então esse caixa de giro para ter, para ser saudável no próximo mês e continuar os trabalhos. Então digamos que esse empresário então retire para a sua pessoa física o valor de R$ 2.000, que nós chamamos ali de prolabore dentro da contabilidade, enfim, a retirada para a pessoa física. E então é desses R$ 2.000 que ele vai utilizar para suas contas pessoais e também é dessa retirada que ele vai calcular ali o seu dízimo para retirar. Se ele tirasse todo o lucro, ou seja, todos os R$ 2.950 que ele teve de lucro, então ele iria dizimar desse valor. Essa forma de dizimar mantém a empresa saudável e também as contas pessoais desse empresário saudáveis. Então observe a importância de separar e a importância de calcular precisamente dentro da empresa para que ela seja saudável e também para que o pequeno empresário seja saudável. Imaginemos que essa empresa tivesse prejuízo. O pequeno empresário iria aprender então a melhorar o valor dos seus custos, a comprar melhor, a diminuir as despesas, a precificar melhor o seu produto. Agora vem uma coisa muito importante. Vamos refletir aqui sobre algumas coisas que o pequeno empresário não deve fazer. Preste bem atenção. Fazer a retirada de dízimo de tudo que entra na empresa. Não faça isso. Isso está totalmente incorreto. Por quê? Porque o dízimo nós damos dos nossos ganhos, ou que nós chamamos de lucro real. Se você já retira a sua oferta de tudo que entra na sua empresa, isso causará um aumento grande nos custos do seu serviço ou do seu produto. E isso pode inviabilizar a sua empresa, já que dízimo não faz parte ali dos custos de produção ou da prestação de serviços. É importante entender isso. O seu dízimo, ele vem lá da sua pessoa física, portanto, ele é na ponta da questão, depois que você retirou um valor para a sua pessoa física. Por isso, eu entendo que é justo dizimar da parte que é o lucro da empresa e que foi retirado então para a sua pessoa física. Evidentemente, se a sua empresa for lucrando cada vez mais, obviamente que o seu salário vai aumentando, a sua retirada vai acompanhar isso e você poderá melhorar cada vez mais a sua contribuição se for da sua vontade. E para saber se houve ganhos, a empresa deverá primeiro descontar as suas despesas de operação e aí só depois ela conseguirá observar de fato se houve lucro e então distribuir esse lucro para a pessoa física ali do empresário. Quero ressaltar uma coisa aqui. Não temos na Bíblia esse tipo de cálculo exemplificado, ok? Sendo, portanto, esse estudo que você está vendo agora, uma opinião da minha parte para reflexão daquilo que eu entendo e daquilo que eu tenho feito para mim mesmo e tenho aconselhado pessoas aí no decorrer da minha carreira cristã e que tem funcionado e que é, obviamente, você que acompanhou até o final, justo
penso que é correto e que é justo diante de Deus. Então, pense nisso. Se você tiver mais ideias também, coloque nos comentários para a gente conversar sobre o assunto. E lembrando a você, o nosso curso está com vagas abertas. Acesse aqui a área de comentários e agora aquele vídeo que eu prometi. Vamos falar agora dessa parte de obrigação ou não. O dízimo era obrigatório no Novo Testamento? Nesse vídeo aqui eu vou tratar um pouquinho dessa questão em detalhes e muita gente se surpreende com essa resposta aqui. Então entre lá para você saber mais a respeito dessa questão, desse tema. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.